No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender a iluminação na fotografia, essa parte que é tão importante, que faz tanta diferença nas nossas fotos. E mais especificamente, como que tu pode entender a direção da luz na fotografia. Então vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo, depois dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o vídeo. A luz na fotografia, ela é a parte mais importante em toda a fotografia. Tá? Mais importante do que teu equipamento, mais importante do que a composição, mais importante do que as configurações que tu está usando. Então, saber identificar uma boa luz, saber identificar a direção dessa luz e o que cada direção impacta na tua foto é primordial, tá? Eu diria que tu pode ter a melhor localização do mundo, a paisagem mais bonita do mundo na tua frente, tu pode ter a pessoa mais bonita do mundo na tua frente. Se a iluminação não estiver correta, não adianta nada, vai continuar sendo uma foto meia boca. E tu pode ter um lugar mais ou menos, tá? Tu pode ter um retrato mais ou menos também. Se tu tiver uma boa iluminação, tu com certeza vai elevar e muito o nível dessa fotografia de paisagem, de retrato ou qualquer tipo que seja, tá? Então vamos lá entender quais são essas direções da iluminação na fotografia, certo? Existem basicamente 3 tipos de iluminação na fotografia, né? De direção dessa iluminação: a luz frontal, a luz lateral e a contraluz, né? A luz de fundo. São basicamente esses 3 tipos. Claro, elas atingem uma gama muito maior, né? Mas 3 grandes grupos que são esses aí que a gente acabou de falar. E a primeira delas, vamos falar sobre a luz frontal. Como é que ela funciona? Ela é basicamente uma luz que esteja reto na pessoa, como vocês estão me vendo aqui, é como se a luz estivesse bem na minha frente, bem no lugar da câmera, certo? Então, ela é uma luz que ela pode ser utilizada para preencher as sombras, certo? Vamos pensar num retrato, por exemplo. Quando a gente vai fotografar ao meio-dia, né, e o sol está em cima aqui da pessoa, normalmente criam-se as olheiras de panda aqui na pessoa, aqui nas bochechas fica marcado, aqui o pescoço também fica marcado. E isso para um retrato não é tão legal, certo? E funciona da mesma forma para uma fotografia de arquitetura, para fotografia de paisagem. Quando a gente tem essas sombras muito destacadas assim, acaba não ficando tão legal, mas principalmente em retratos. E utilizar essa luz frontal, certo? Ela vai preencher todas essas olheiras da pessoa, ela vai preencher aqui embaixo do nariz, todos os cantos que normalmente tem sombras, a luz frontal ela acaba preenchendo e tirando essas sombras muito fortes da foto. O que pode ser uma coisa boa, dependendo do tipo de fotografia que tu quer fazer, mas também tem um efeito colateral nisso aí. Ela deixa a tua foto muito plana, porque a fotografia, o que ela é? Ela é um pedaço de papel, ela é uma folha de papel, né? Então ela normalmente já deixa plana a tua imagem. E a maneira da gente distinguir a profundidade na fotografia é através das sombras, certo? Então aqui vocês podem ver que eu tenho alguma sombra, eu tenho um pouco de sombra aqui no nariz. Enfim, essas sombras, quando o nosso cérebro interpreta a imagem, ele entende como profundidade, ele entende que tem um volume aqui do nariz que está saindo do meu rosto, ele entende que tem volume aqui do queixo, da bochecha que está fazendo essa sombra. Então, quando a gente usa uma luz frontal, acaba perdendo um pouco dessa profundidade, a tua foto vai ficar mais bidimensional, é quase como se fosse uma foto bem chapada, digamos assim. E outra maneira de tu utilizar a luz frontal ainda e eliminar essas sombras, por exemplo, no retrato que fazem aqui embaixo do olho e tal, é utilizar um rebatedor, tá? Ou um difusor, porque ele vai deixar as sombras não tão escuras aqui e tu ainda vai ter alguma coisa de profundidade, alguma coisa de sombras, mas elas não vão estar tão proeminentes assim, elas não vão estar uma sombra tão forte, tão carregada na tua fotografia,
certo? Então, essa é uma maneira meio termo, digamos assim, da gente utilizar a luz frontal com um rebatedor, com um difusor, tá? Mas isso é mais para retratos, tá? Em fotografias de paisagem a gente não consegue utilizar um rebatedor na cena inteira. Bom, e o segundo tipo de iluminação que a gente tem é a iluminação lateral, certo? É como se a luz estivesse vindo aqui do meu ombro, tá? É como se a luz estivesse apontando para lá. Só que de lá para cá, no caso, né? E o que essa iluminação favorece na nossa fotografia? Esse tipo de iluminação, ela cria a maior quantidade de volume possível. Te lembra do que a gente falou das sombras? Que a iluminação frontal, ela tira as sombras? Na verdade, a luz lateral, ela te consegue o máximo de sombras, certo? Vamos imaginar que a iluminação ela tivesse realmente do meu lado aqui. Eu ia ficar com um lado do rosto completamente iluminado e o outro lado do rosto completamente nas sombras, se fosse uma luz perfeitamente lateral aqui a 90 graus. E isso pode ser muito útil para vários tipos de fotografia, mas principalmente se tu quer destacar o volume, tu quer destacar essa tridimensionalidade, e tem várias maneiras de utilizar isso aí, tá? São vários tipos de fotografias, principalmente em fotografias de paisagem é muito utilizado para tu dar mais dimensão, dar mais volume, dar mais detalhes para tua fotografia de paisagem. Ou tu pode realmente em retratos utilizar para acentuar o rosto da pessoa, os volumes aqui, tá? Apesar de que retratos, a gente vai falar um pouquinho mais adiante qual é a luz que eu mais recomendo a fazer, tá? Mas fotografias de produtos também, fotografias de arquitetura, elas se beneficiam muito da iluminação lateral, justamente para destacar linhas, destacar contornos, certo? E como eu falei, para retratos, por exemplo, eu indicaria não uma iluminação completamente lateral e nem iluminação completamente frontal. É a iluminação que eu uso aqui no meu estúdio, que é a iluminação a 45 graus, ou seja, ela não está nem reta em mim, né, nem vindo de lá para cá e nem de lá para cá, ela está no meio do caminho, né, ela está a 45 graus. E isso cria o quê? Eu consigo preencher sombras, né, no meu rosto. Vocês podem ver que aqui no meu olho eu não tenho muitas sombras. Aqui no nariz, onde eu tenho algumas sombras, elas não são muito proeminentes. Aqui nesse lado do rosto também eu tenho sombras, mas elas não são muito fortes. E essa é a vantagem da iluminação a 45 graus, tá? Ela não é bem lateral e não é nem frontal. E o nosso terceiro tipo de iluminação é a luz de fundo ou a contraluz. E é basicamente como se eu tivesse uma luz aqui atrás de mim, certo? Que estivesse apontando para a câmera. E isso cria aquele efeito de silhueta, né? Que tu tem o objeto que tu esteja fotografando completamente escuro e o plano de fundo iluminado. E é um tipo de luz que pode ser utilizado com muita criatividade, não tem limite para utilizar a fotografia de contraluz. Tu pode usar em retrato, tu pode usar em paisagem, tu pode usar em fotografias de produtos, enfim, tu pode usar numa infinidade de coisas a iluminação de contraluz, certo? Tu vai destacar mais as formas, né, as linhas desse objeto que tu esteja fotografando. E se tu fica meio inseguro quanto a saber qual é o tipo de luz que tu está vendo o objeto, só presta atenção nas sombras, tá? Se tu vê que o objeto ele não tem muitas sombras, provavelmente tu esteja utilizando uma luz frontal, certo? Se tu vê que as sombras elas ficam mais alongadas, tu tem mais sombras, e mais sombras de um lado e de outro tu tem a parte mais iluminada, provavelmente tu esteja utilizando uma iluminação lateral. Ou se o objeto está completamente em silhueta, né? Ele está bem escuro, completamente em sombras, bem provável que tu esteja utilizando a contraluz. E um grande diferencial dos fotógrafos é que eles sabem exatamente qual o tipo de luz que vai melhor destacar aquele objeto, certo? Que eles estão fotografando. Eu não posso te dizer, para retrato tu usa essa luz, para paisagem tu usa essa, enfim, para arquitetura tu usa aquela. O que tu pode fazer é olhar os fotógrafos que tu mais gosta e tentar observar qual é o tipo de iluminação que eles usam, certo? Eu tenho vários tipos de fotógrafos aqui que eu gosto e cada um deles, da sua maneira, utiliza uma iluminação
diferente. Alguns utilizam só contraluz, outros utilizam só a luz lateral, outros utilizam só a iluminação a 45 graus. Então, uma boa maneira de tu entender qual é a iluminação que tu mais gosta, o tipo de iluminação que realce as fotos da maneira que tu queira, é ver os fotógrafos que tu mais admira e tentar prestar atenção na iluminação que eles estão usando. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia, mais sobre iluminação e toda a visão do fotógrafo, como enxergar realmente como um fotógrafo, dá uma olhada no link aqui da descrição, tá? Ele vai te levar para a página do Método 20, que é onde eu te ensino a fazer do zero as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!